pessoal, bem-vindos ao Sinopsis Podcast. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super interessante, um tema que pediram bastante lá no meu Instagram, que é sobre ansiedade. Então, é um tema que está super na moda, felizmente ou infelizmente. Felizmente, no contexto de conscientização, das pessoas estarem mais interessadas em entenderem mais sobre a ansiedade, em quererem buscar tratamento, quererem aprender a lidar melhor com a ansiedade. E, infelizmente, porque a ansiedade tem crescido muito no mundo todo, a ansiedade tem se tornado quase que uma pandemia de ansiedade. E infelizmente no Brasil também tem sido algo muito intenso. O Brasil já chegou a ser considerado o país mais ansioso do mundo em algumas pesquisas. E, bom, então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o que é a ansiedade, quais são os principais transtornos de ansiedade, como diferenciar se você está num nível de transtorno de ansiedade ou se você está num caso ali de ansiedade, mas que não chega a ser um transtorno e como tratar isso, né? Algumas sugestões de como tratar, como melhorar um pouco alguns sintomas, entre vários outros tópicos que a gente vai conversar hoje. Então, meu nome é Breno Almeida, para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em neurociência e comportamento, e hoje a gente vai estar conversando aqui com o Matheus Gottschall. Como que fala esse sobrenome? Gottschall? Good show. Tá Perfeito. certinho. Então, o Matheus, ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental, ele é psicólogo clínico, e hoje a gente vai conversar com ele um pouco mais sobre esse sintoma de ansiedade. Se apresenta aqui pra gente, Matheus. Bom, obrigado pelo convite, Breno. Como ele já me apresentou aí, eu trabalho como psicólogo clínico, né? Pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental, assim como o Breno, e eu tenho muito interesse nessa área de transtornos de ansiedade ou tudo que envolve ansiedade. E eu acabo focando bastante nisso na minha clínica, né? Nos meus atendimentos. Então, eu fico bem feliz quando chegam pacientes com essas demandas, porque eu gosto de estudar sobre. Infelizmente, eu sou uma pessoa com um grau de ansiedade, né? Então, eu vivo na prática. E, enfim, estou bem aberto aí para nossa conversa e espero que ela vá bem longe aí sobre a ansiedade. É um tema Sim. muito importante. Uhum. Sim, e quando a gente diz feliz, né, eu digo que tem o feliz ou o interessante de psicólogo, né? Não é que é interessante que a pessoa está com problema, porque, enfim, a pessoa está ali sofrendo e tudo mais, mas tem o interessante de psicólogo que a gente gosta de estudar aquele tema, né? Estudar aquela questão e ajudar a pessoa também a lidar melhor com isso. Não, exato. Uhum, Eu digo feliz porque é um tema que eu sei que eu vou poder ajudar a pessoa, né? com certeza. Mas realmente, quando a gente vê que a pessoa está com algum sofrimento em decorrência de ansiedade, a gente se sensibiliza, né, Breno? Sim, com certeza. Bom, então vamos lá, falando um pouco sobre essa pergunta ali que é muito ampla e complexa de o que é a ansiedade. Pode explicar para a gente um pouco? Claro, bom, com o meu entendimento, né, com meus estudos, eu entendo que a ansiedade, ela não se restringe só a uma emoção, né, Breno, mas ela se estende a todo um campo de como o corpo reage a alguns estímulos. Então, a gente está lá vivendo nossa vida tranquilamente, daí, digamos, uma pessoa específica passa por algum estímulo que deixa ela preocupada, né? Ou seja, assim, uma prova daqui 2 dias. E o corpo ele pode começar a reagir de uma forma intensa, né? Então, seja com palpitações do coração, seja com suor, seja com preocupações mentais, né? Então, assim, nossa, eu não vou passar na prova, vou repetir de ano. E é todo um estado corporal, fisiológico, de pensamento que engloba o ser humano e muitas vezes, né, infelizmente, acaba consumindo assim muita energia da pessoa. A pessoa fica muito mais envolvida pela ansiedade do que pelo que ela está vivendo, né? Eu sempre gosto de pensar que a ansiedade tira a pessoa do contato ali com, por exemplo, tá, eu tô preocupado com a prova, só que eu tô indo tão longe no meu pensamento que eu esqueço que eu tô, pô, tomando um café da manhã legal, né? Que eu tenho tempo de me preparar para a minha prova, né? Ela tira um pouco a gente do momento presente ali. Com certeza, sim. Uhum.
E isso que o Matheus comentou, né, tem muito a ver também com que dentro da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de modelo cognitivo, que é uma área vai influenciando a outra, né? Então a gente tem o gatilho, que é o ambiente, acontece algo no nosso ambiente, e aí a gente começa a ter uma série de reações que a gente caracteriza como reações de ansiedade, né? Então a gente faz uma separação didática ali, né? Mas é uma separação ali de que existem reações emocionais, então emoções que você sente, ansiedade, às vezes irritação pode vir junto com ansiedade, impaciência, tem várias emoções ali que a gente costuma ligar um quadro de ansiedade, o próprio estresse, do ponto de Perfeito. vista biológico, o estresse ele é muito semelhante à ansiedade assim na questão de os efeitos que provoca no corpo. Então, tem várias emoções, aí a gente tem ali também as questões cognitivas, que são os nossos pensamentos, nossas crenças. Então, tudo isso é afetado, a gente começa a pensar, poxa, será que eu vou conseguir? Aqueles pensamentos, e se acontecer alguma coisa? E se, Então, né? Os pensamentos que a gente exatamente. chama pensamentos catastróficos, a gente vai falar um pouco mais sobre eles depois, né? De sempre pensar ali no pior cenário, no que pode acontecer de ruim, tudo isso tem a ver com ansiedade. Depois a gente tem a parte de reações físicas, pelo menos na minha clínica, que muita gente chega buscando o tratamento para ansiedade somente quando começa a afetar as reações físicas da pessoa. Então a pessoa começa a sentir muita dor de cabeça, vai no neurologista e o neurologista diz: bom, tem nada, provavelmente é emocional essa dor de cabeça. Você vai ter que ir Sim, num psicólogo. tem gente que se queixa do coração, né? Breno falando, nossa, tô com uma arritmia, meu coração não tá com um ritmo normal. Mas não, na verdade, teu coração tá saudável, só que o ritmo dele está sendo afetado pelas emoções, né? Pelo desespero ali de viver o dia a dia. E, na verdade, ele tá bem, tá funcionando normalmente. Isso. Afeta todos os órgãos, né? Não tem como a gente pensar a ansiedade como algo específico do cérebro, afeta o nosso corpo inteiro, né? Então, alguns sintomas são comuns, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes disso, mas dores de cabeça podem vir de ansiedade, dores no estômago, até problemas de pele para algumas pessoas. E o famoso, acho que a reação física mais conhecida da ansiedade é o famoso ataque de pânico, que as pessoas também chamam Hum, de crise de ansiedade. Que aí a pessoa sente ali, ataque de pânico normalmente não dura muito tempo, e a pessoa sente ali por um momento coração acelerando, falta de ar, sensação de sufocamento, tremores no corpo, nos braços, nas pernas, sudorese, né? Começa a suar. Tem várias reações ali que a pessoa sente, que é uma crise bem aguda ali da ansiedade bem intensa, e que é um sim. desespero. É. Inclusive é tão intenso que muito o quadro do pânico, né, geralmente está associado a crenças de que vai morrer, né? A pessoa tá achando ali no momento que aquela crise vai levar à morte. E na verdade, né, não, isso não acontece, né, pela crise de pânico. Sim, com certeza. A pessoa É, começa a pensar que vai morrer, que vai enlouquecer, que não vai conseguir, que vai perder o controle totalmente. sim, sim. Eu acho que o único caso que aconteceria seria se a pessoa previamente já tivesse, digamos, uma predisposição no coração, né? Se o coração Sim, é meio fraco e despreparado para ele acelerar, né? Que realmente acelera em crises de pânico e ansiedade. sim. Mas é algo raríssimo, né? A gente costuma dizer, né? Ninguém morre com crise de ansiedade, apesar de ter essa sensação de morte. É algo Uhum, raríssimo ali, a não ser que realmente a pessoa tenha algum problema grave ali de coração, mas de qualquer forma é algo raríssimo. É mais um sentimento momentâneo que você sente ali, e inclusive ter essa noção de que não vai morrer, vai durar só, não vou morrer, vai durar só alguns minutos, e daqui a pouco eu começo a me sentir melhor e tudo mais, vai passar a ter essa noção, essa consciência, ajuda muito a passar de uma maneira um pouco mais leve pela crise. claro, faz parte até, né, da melhora, do tratamento. Sim, Trabalhar essa percepção. sim.
E a gente comentou então, né, sobre aspectos emocionais, aspectos cognitivos, reações físicas e comportamento. Então, tem vários comportamentos que são ligados à ansiedade, e depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas só para dar uma pincelada, né, alguns comportamentos comuns da ansiedade é a evitação. Evitar situações, evitar coisas, ou fugir, né? Fugir de uma situação onde começa a ficar ansioso, evitar situações que você sabe que vai te deixar ansioso. Isso é um comportamento comum da ansiedade e que, infelizmente, potencializa a ansiedade. Quanto mais você evita, mais ansioso você fica com relação às coisas que você tem evitado. A gente vai entrar em mais detalhes também dessa evitação, comportamentos de segurança da pessoa. Poxa, eu preciso, sei lá, pegar um metrô aqui, mas eu tenho medo de metrô, então eu só vou pegar o metrô se eu for com minha mãe. Não, minha mãe vai junto, ou só vou pegar metrô se eu tiver algum recurso ali que me ajude a ficar menos ansioso. Num primeiro momento, isso pode ajudar, porque a pessoa consegue ir até o local que ela precisa, mas no segundo momento, o dia que a mãe dela não estiver presente ali, ela não vai conseguir. Então também pode se tornar um problema. Exatamente. Exatamente. Muito do quadro, né, Breno, da ansiedade, ele é piorado porque a pessoa toma algumas decisões de comportamento, algumas decisões até de segurança pessoal, que fazem ela pensar assim, se eu não fizer desse jeito, se eu não tiver essa segurança, vai dar ruim, né? Então a pessoa se apega àquela segurança e não confronta, né, essa ansiedade, Sim. esses receios. Uhum, sim. Bom, e hoje em dia a gente tem sido muito divulgado pela mídia, a gente tem falado muito sobre ansiedade, sempre num sentido muito ruim da coisa. Não, a ansiedade é um problema, é algo ruim, né? E acho que acaba no senso comum, no dia a dia, as pessoas acabam tendo essa visão de ansiedade. A ansiedade é algo que eu tenho que evitar a todo custo, é algo que eu não posso sentir, e não serve para nada, né? Então, isso é um dos grandes mitos da ansiedade, que muitas pessoas vêm com essa noção ali na clínica de não quero, não posso sentir ansiedade, ou vem buscando psicólogo, eu vim buscando psicólogo porque eu não quero sentir ansiedade mais. Você vai sentir ansiedade. Infelizmente, é uma das notícias ruins que a gente tem que dar, né, Matheus? Conta um pouco para a gente, assim, até pensando em questões evolutivas, né? E hoje em dia também, o quanto que a ansiedade tem um papel importante para o ser humano. Sim, no caso agora a gente vai falar sobre esse papel Isso, evolutivo. Tá. É, quando a gente pensa no desenvolvimento, né, da espécie humana, a gente pensa que a gente não tinha todo esse sossego de sociedade, casas, não tinha transporte, carros, né, aviões, e a sim, gente vivia num ambiente muito hostil. Então, o ser humano ele teve que aprender a conviver com um ambiente que ia chegar um leão a cada sem previsão, né? sim, Também tinha isso, né, do medo. Eles não sabiam quando iam poder conviver com uma fera, né, que ia atacar, não sabia se ia ter comida disponível, e tudo isso tornava o ser humano, né, uma espécies até antes do Homo sapiens, tinham que se preparar para esse ambiente. Então, desenvolviam alguns mecanismos fisiológicos, né? O corpo dava sinais. O corpo indicava assim, sobre isso é para você ficar preocupado, sobre isso é para você ficar tranquilo, né? Então, conviver com um ambiente muito hostil tornou o ser humano um, um ser que convive com esses estímulos corporais, né, de ameaça. Então, quando via uma fera, o corpo tinha que estar preparado para fugir. Quando ficava sem comida, o corpo tinha que se preparar, né, sobre essa situação. E isso são sinais jogados para o corpo, né? uhum, E ao longo de todo esse tempo, o corpo ele foi adquirindo isso e desenvolvendo alguns mecanismos próprios. Porém,
quando a gente entende que é um mecanismo de proteção, a gente entende que a ansiedade tem sua utilidade, né? A ansiedade faz a gente ser mais cauteloso. A ansiedade, ela nos lembra que, beleza, se eu não trabalhar esse mês, eu posso ficar sem dinheiro e, né? Então, com certeza, a ansiedade ela tem uma utilidade que não é só negativa. Porém, a gente acaba falando, né, na mídia, e a gente acaba atrelando só ao lado que é incapacitante, que é um incômodo. E é verdade, quando a ansiedade está em excesso, ela é um incômodo, mas ela também tem o lado funcional. Ela tem o lado de alerta do corpo, de alerta à pessoa que vive naquele corpo, né? Uhum, com certeza. Então, a espécie, né, do Homo sapiens, ela já é uma espécie que já está pronta, é, pronta no sentido de estar igual ao que está hoje, né? Não existe essa questão de pronto na evolução, mas que está igual atualmente, basicamente, é praticamente 200 a 300 mil anos, né? Então, o nosso corpo, o corpo que a gente vive hoje, ele é praticamente um museu ambulante, né? A gente vive com o nosso organismo preparado para uma realidade que não é a realidade que a gente vive hoje, onde a gente tem várias seguranças, onde a gente tem. Claro, existem perigos também hoje em dia, né? Mas é um tipo de perigo muito diferente ao que a gente estava acostumado há milênios atrás. Né? Então, hoje em dia, dificilmente, se você mora numa cidade grande, vai vir um animal ali perigoso te atacar do nada. Né? Então, é, pode vir, óbvio, mas questão de estatística é muito baixa, enquanto naquela época era algo muito comum, né? A expectativa de vida naquela época era baixíssima. Uhum, E hoje em dia a gente tem expectativa ali acima de 70 anos, com uma expectativa de vida cada vez crescendo mais e uma série de perigos que a gente tinha antigamente, a gente não tem mais. E o nosso corpo estava preparado para resistir àqueles perigos. Pode vir um leão a qualquer momento, pode vir uma cobra a qualquer momento. Se hoje em dia a gente tem uma pessoa em uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, que a pessoa fica o tempo todo preocupada, olhando tudo para ver se vai sair um animal perigoso de trás de um arbusto, se vai sair um animal perigoso de qualquer lugar e com medo ali de ser atacada, e isso prejudicar bastante na vida dela e tudo mais, gerar sintomas, a gente vai caracterizar essa pessoa como um transtorno de ansiedade. Mas naquela época, se ela não tivesse isso, ela estaria morta. Né? Se ela não tivesse essas reações de pode ter algum animal aqui no arbusto, porque realmente a chance era grande de ter um animal ali, essa pessoa não sobreviveria, né? Então o nosso organismo ele prefere jogar o nosso nível de alerta, o nosso nível de preocupação para cima, e se não tiver nada no arbusto e eu me preocupei à toa, tudo bem. Agora, se tiver e eu não me preocupei, eu tô morto. Ou seja, o nosso cérebro, de maneira inconsciente, ele prefere superestimar o perigo. Isso é um dos uhum, principais sintomas da ansiedade, superestimar o perigo. Ou seja, imagina que você está ali próximo ali da via ali da calçada e passa um carro próximo de você, passa um ônibus assim bem próximo de você, né? E você vê o ônibus passando bem rápido próximo de você, você dá um salto para trás com velocidade, né? E aí depois você vê que o ônibus passa e você se toca assim, o ônibus nem estava tão próximo assim. Eu saltei à toa. Tudo bem, você segue vivendo, você segue sua vida, né? Foi um salto ali que você deu, mas não tem problema. Agora, e aumentou se o seu nível de contrário ansiedade, acontecer? né? Aumenta seu nível de ansiedade, dispara o coração, todos aqueles sintomas que a gente falou ali, né? E tudo bem, você deu um salto ali à toa, o ônibus estava mais longe do que você pensou, mas não gerou nenhum grande impacto. Agora, se o contrário acontecer, do ônibus estar perto e você não saltar, acabou sua vida. Então, Uhum, nosso cérebro ele prefere tomar essa decisão antecipada de se proteger mais do que muitas vezes necessita. É algo biológico isso. sim. O cérebro é muito cauteloso, né? Sim. E muitas vezes
a ansiedade é esse mecanismo de proteção, né? Então, pessoas muito ansiosas têm a tendência de se proteger, de esperar né, imaginar muitos cenários, assim, para tentar se proteger dos perigos, né? Das, Uhum. das dificuldades que podem vir. Só que Sim, acaba virando uma tarefa 24 horas, né? Para algumas pessoas, né? Ah, acaba virando muito mais tempo do que deveria. E acaba impactando, né? sim. Uhum, com certeza. E o problema começa a ser justamente isso que o Matheus falou, né? Quando você começa a ter algo que é muito descolado do seu contexto, né? Se você vive na floresta amazônica, tudo bem, você vai ter que ter uma ansiedade maior do que as pessoas que vivem num lugar onde existe mais segurança. Se você vive numa cidade ali que está em contexto de guerra, infelizmente a gente tem alguns lugares aí no mundo que estão nesse tipo de situação, é natural que você tenha uma ansiedade maior e isso é protetivo, Uhum. né? Você ter essa preocupação, será que vai cair uma bomba? Será o que que eu preciso fazer para me proteger caso tenha aqui uma invasão, caso tenha coisas nesse sentido? Isso é protetivo, né? Agora, ou nesse exemplo de viver na floresta amazônica, se vai surgir algum animal, se eu vou comer algo envenenado, se eu vou ter o que comer às vezes, né? Isso é protetivo. Agora, se o seu contexto não pede esse tipo de exigência, aí começa a se tornar um problema, principalmente porque você começa a sobrecarregar esse sistema da ansiedade, né, dando um nome até, né? A gente tem dois grandes sistemas no nosso corpo, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático, ele não tem nada de simpático, o nome ali é puramente ilustrativo, que é um sistema que ativa essas reações de ansiedade. Ou seja, dei aquele exemplo do susto do ônibus passando, você deu um salto para trás, ativou seu sistema simpático, seu coração acelera, você começa a suar, sua mente começa a pensar em várias coisas, e se me pegasse, se acontecesse isso, sua mente fica mais ativa. Então, tudo isso acontece em questão de segundos, e é esse sistema que a gente chama no dia a dia de reação de luta ou fuga, né? Então, você fica pronto para fugir ou para lutar. Tá? E aí, quando isso começa a acontecer o tempo todo, essa reação de luta ou fuga, sem ter uma demanda para isso, onde você vive num contexto onde isso não deveria estar acontecendo, isso começa a gerar uma sobrecarga do seu sistema simpático. E aí começa a ter várias reações físicas, às vezes problemas ali como crises de ansiedade, às vezes questões até de saúde, porque afeta o nosso sistema imunológico, começa a ter É, várias consequências. Isso, pode falar. não, é que nem você está falando, né, Brenda? É um desgaste energético muito grande para o corpo, né? Tá sempre ativado ali, né? É, sobressalto, coração muito acelerado. Quem tem isso muito frequente no dia a dia acaba o dia muito mais exausto, né? Sim. Porque o corpo Sim, ele foi ativado em muitos pequenos detalhes, né? E, e fica desgastante. com certeza. Uhum. A pessoa vai acabar, e aí já volta em alguns sintomas da ansiedade, né? A pessoa vai acabar se sentindo sobrecarregada, se sentindo sem conseguir se concentrar direito, sem conseguir manter a atenção, sem conseguir. Tem vários efeitos ali que vai gerando, que são sintomas de uma sobrecarga do seu sistema de luta ou fuga. Por isso que é importante também a gente saber ativar o outro sistema do nosso corpo, que é o sistema parasimpático. Né? Então, eu associo essa ideia de parasimpático no sentido de dar uma parada, né? Tem esse nome parasimpático, de que a ideia é pare um pouco isso que você está fazendo que está demais. Né? E tem pessoas ali que têm uma ativação muito baixa desse outro sistema. O ideal é a gente ter um equilíbrio desses dois sistemas, de acordo com o contexto onde você vive. Então, Exatamente. nem o excesso de um, nem o excesso de outro é bom. Existe algo que a gente chama de curva do estresse,
se você jogar no Google, tem uma imagem ali que é uma curva normal, né? Uma curva ali que nas bordas tem pouco, né? E no centro é uma curva ali mais alta, né? Como se fosse uma montanha. E nessa curva de estresse, na borda de baixo ali, inicial, seria a ideia de que a pessoa sente muito pouco estresse, né? Essa curva de estresse ela associa performance e o nível de estresse ou de ansiedade da pessoa. Então, se a pessoa é muito pouco, tem muito baixa ativação do sistema simpático, isso também pode ser um problema. Aquela pessoa que não se preocupa com nada, tem uma prova para fazer amanhã, tá tranquilo, não estudei, não me preparei, mas tá tudo bem. Essa pessoa vai E ter até problema. diante de, e até diante de ameaças mais concretas, né? Sim, De, digamos, de algum bicho selvagem, ou que nem você falou, um caminhão vindo na sua direção. uhum, sim, com certeza. A pessoa que tem aquilo ali muito, esse sistema simpático muito pouco ativado, ela vai ter vários problemas, né? Então, quando a gente está com esse sistema pouco ativado, a gente costuma estar inativo, a gente costuma estar preguiçoso, sem energia, sem aquela preguiça ali, né? Que de vez em quando é bom, mas se isso é o tempo todo, vai te gerar problema. E aí a gente tem a curva ótima de estresse, que é o centro ali da montanha, onde você tem uma ótima relação entre um estresse que está num nível razoável e esse estresse no nível razoável gera uma performance melhor. Então é aquela pessoa ali que está atenta, né, que tá num nível ali de estresse saudável, nem todo estresse é ruim, e esse nível de estresse saudável permite a pessoa estar ativa, estar trabalhando bem, estar estudando, estar fazendo as coisas que ela precisa. Então, no inglês, existe uma diferença entre os dois termos, que é stress e distress. Eles têm dois termos para a palavra estresse. Então, a palavra distress é o estresse que é ruim, negativo, é aquele estresse que passou do que deveria estar acontecendo, né? E o termo estresse normal é um termo bom, né? Então a gente sente estresse, por exemplo, para correr, para fazer atividade física, para correr uma maratona, para fazer, para estudar para uma prova. É bom a gente ficar um pouco estressado. Tem uma prova para É fazer, bom. Sim. Nossa, tem sentido isso, né, do inglês. Eu, assim, nem tinha reparado nisso. Mas o estresse, o stress, o normal, saudável. ele é saudável. Ele pode ser relacionado, tipo, quando você vai correr ali, seu coração dá uma acelerada boa, né? Você tá suado, tá todo ativado. E, e o de stress seria mais casos de uma ansiedade, de uma preocupação muito excessiva, é tipo isso? E isso começa a entrar num quadro onde a pessoa começa a desenvolver um transtorno, ou pelo menos ter uma ansiedade problemática, o termo de estresse. Um estresse que Uhum. está excessivo. Agora, o estresse comum, a gente tem estresse comum no dia a dia e eles são saudáveis, né? A gente, inclusive, precisa buscar esse estresse comum no dia a dia. Ou seja, o que é um Uhum. estresse comum, né? Vou me desafiar para fazer uma prova, para fazer um curso de algo que eu não sei, que eu quero aprender. Não é simples aprender algo novo, se desafiar em algo que você não dominava, isso gera um certo estresse. Sim, Eu lembro assim, quando eu aprendi a tocar violão, que tinha alguns ritmos ali que eu tentava, não conseguia e dava vontade de tacar o violão na parede, né? Mas assim, quando você vai e você consegue, isso gera um estresse, aprender algo novo, e quando você sim, consegue, esse estresse ele é muito importante para o seu organismo e até no seu sentido no sentido de autoeficácia, que é o sentido de eu consigo fazer as coisas, eu consigo treinar, eu consigo estudar, eu consigo trabalhar. Isso é o sim. estresse saudável. Ou seja, isso vai uma dica para os pais, né? Que é permitir as crianças passarem por estresse, né? Sim, Passarem por adversidades ou dificuldades e não
simplesmente fazer a coisa por elas, porque assim, a pessoa precisa saber lidar com adversidades, né? Precisa se colocar à prova, né? Senão, se uma criança nunca poder resolver suas diversidades, dificuldades, a criança não vai ter esse lado de confronto. No futuro, ela vai ter muita ansiedade para resolver os confrontos pessoais, né? Então, Sim. permitam suas crianças terem dificuldades, né? Sim, até para o senso de autonomia delas terem essa ideia de que eu consigo passar por certas dificuldades. Então, isso é algo muito importante no nosso senso de autoeficácia, a gente saber que a gente consegue passar por certas dificuldades e superar elas, né? Então, Conseguir passar por um estresse e superei. Inclusive, já que eu estou falando dessa curva do estresse, né, para quem estiver vendo no YouTube consegue ver o vídeo, essa imagem mostra essa curva do estresse. Então, aqui, curva do estresse, performance, e aqui embaixo os níveis de estresse. Então, estresse muito baixo, está em inglês, tá? Eu vou traduzindo, mas estresse muito baixo, e aí você tem ali os sintomas de inativo, de preguiçoso. Depois a gente tem o estresse ótimo, que está na cor verde, onde você se sente produtivo, é o seu pico de performance. E aí, quando esse sistema começa a ficar muito ativo, você começa a cair num estado que é o chamado de estresse, em inglês, que começa a sentir fadiga, começa a sentir exaustão, e aí já são sintomas ali de você ficar de olho, quando você começa a entrar nessa linha amarela, que o estresse está sendo excessivo, pode gerar sobrecarga. E o pico do estresse é o burnout, que é aí quando a pessoa começa a ter crise de ansiedade, pânico, raiva, e aí o breakdown, que é a paralisia total ali da pessoa, que a pessoa já não consegue mais performar, não consegue fazer mais nada. ou seja, né, o que você está falando, o que a gente está falando, é que o estresse, né, ele impacta diretamente na produtividade da pessoa, né? Então, tanto produtividade para trabalho, quanto para hobbies, quanto para família, né, quanto convívio social. E, assim, não dá para dizer exatamente que estresse e ansiedade são a mesma coisa, mas eles compartilham, né? Sim, Porque uma pessoa altamente estressada, ela tem níveis de ansiedade, né? A pessoa está ativada, ela está preocupada, né? Ela sim. está incomodada, né? Com a quantidade de, de falta de tempo, digamos, um exemplo, né? Pode gerar estresse, excesso de trabalho e, enfim, isso acaba impactando em todas as áreas da vida, né? Porque a pessoa ela vai Acaba dar uma, impactando. dar uma travadinha, né? Mas, não, mas é exatamente isso. Ela acaba tendo, infelizmente, retorna na vida dela, né? Ela acaba ficando indisposta. Uhum. Sim, com certeza. Uhum. É, e algo bem interessante que eu fui entender depois, estudando mais essa parte de neurociência, eu sempre tive essa dúvida, assim, né, do porquê que a ansiedade, o estresse, né, como você disse, são coisas diferentes, mas do ponto de vista biológico são muito parecidas os efeitos que tem no corpo. Por que que isso afeta tantas coisas diferentes? Afeta dor de cabeça, afeta a memória, afeta dores em tudo que é região do corpo. Muitas das questões ali que a gente chama psicossomáticas, de coisas ali emocionais que afetam o nosso corpo, tem uma causa ali no estresse, na ansiedade. E aí eu fui entendendo de que existe uma explicação interessante, de que quando a gente passa por um desses estresses, a gente ativa um sistema no nosso organismo que se chama eixo HPA, que HPA vem de eixo hipotálamo pituitária adrenal. Basicamente é um eixo de produção hormonal no nosso corpo que é ativado e que finaliza na produção do cortisol, que é o hormônio do estresse.
essa ativação desse eixo, que vem junto com aquele sistema simpático que a gente falou atrás, ela afeta várias regiões do nosso corpo. E uma das grandes associações com esses efeitos psicossomáticos é a causa de inflamação no nosso corpo. Então, quando a gente tem algum perigo, dando aqueles exemplos antigamente de animais perigosos, imagina que você tem um animal perigoso ali te perseguindo e você vai ali correndo, tá cheio de medo ali daquele animal perigoso, você vai ativar esse eixo, HPA, e aí o que vai acontecer é seu corpo vai começar a inflamar, né? Então, essa inflamação do seu corpo não é uma inflamação literal ali no sentido de ser visível, mas é uma inflamação no nível celular, né? Então, você vai ter várias células percorrendo o seu corpo que vão ser células que possuem essa inflamação. Essa Uhum. inflamação ela é protetiva, no sentido de que, imagina que você está correndo desse animal perigoso, você caiu em um determinado momento e cortou o braço. Quando você inflama antes de cortar o braço, o seu corpo inflamado ele já consegue muito mais rápido te proteger desse corte. Então ele vai tampar o ferimento, essa inflamação ali daquele sistema ele já prepara o seu corpo para o pior, para algum machucado, para alguma lesão, e toda essa inflamação prepara o seu corpo para isso, né? Então, isso te permite sobreviver. Se o seu corpo fosse esperar você se machucar para ir começar a inflamar as células de defesa do organismo, para ir começar todo esse sistema, você ia morrer sangrando, porque não ia dar tempo de fechar o ferimento, de fazer todos esses processos de proteção que o seu organismo precisa. Então, ele já inflama antes de acontecer o problema, né? E isso é protetivo, no caso de um ferimento real e tudo mais. Agora, o que acontece é que essa inflamação, quando ela começa a se tornar crônica, o tempo todo você está sendo inflamado, então tem várias coisas que inflamam o nosso corpo, inclusive a alimentação, né? Então, isso tem sido muito falado, alimentos inflamatórios, né? Então, existem alimentos fast food, alimentos processados que inflamam também o nosso corpo como se fosse um estresse. Nosso corpo vê certos acontecimentos, certos alimentos que nosso corpo não está bem preparado para receber, como se fosse um animal perigoso te perseguindo. Ele já inflama, como se fosse um ataque. Toda essa inflamação, quando vai se tornando muito frequente, o seu sistema imunológico começa a funcionar de maneira pior. Então, ela inativa, de certa forma, ali, o nosso sistema imunológico, porque existe uma sobrecarga desse sistema. Ou seja, quando eu caio e machuco meu braço fugindo de um animal perigoso, a gente ativa o sistema imunológico para proteger desse corte. Só que a gente está ativando esse sistema imunológico o tempo inteiro. Nosso corpo não consegue ficar o tempo inteiro com esse sistema imunológico sendo ativado. Então, no final das contas, ela é ativada e no restante do dia a gente fica com um sistema imunológico mais frágil por excesso de ativação. Eu estou ativando o meu sistema imunológico o tempo todo, ó, mas ele não se cortou nenhuma vez, né? Então, por excesso de ativação, nosso sistema imunológico fica mais fraco. Essa inflamação no nosso corpo começa a afetar vários tecidos, gerando problemas de tudo que é sentido ali da ansiedade. E o mais interessante, o mais louco de tudo, falei de um animal te perseguindo, inflama seu corpo, alimentos inflamam o seu corpo. E uma questão interessante é que a nossa mente, o nosso cérebro, ele compartilha o mesmo sistema de dor do físico e do emocional. Ou seja, se eu cortei o meu braço, algumas regiões ligadas à dor no meu cérebro vão ser ativadas para sentir essa dor. Se uma pessoa me rejeitou, tive um término de relacionamento, tive alguma questão emocional, exatamente o mesmo sistema de dor no cérebro é ativado. Ou seja, evolutivamente, a dor física e a dor emocional é o mesmo, né? E o mais louco é que essa dor emocional também ativa todo esse sistema de proteção. Se a gente tem um pensamento que nos provoca dor emocional, a gente vai ativar o nosso sistema simpático,
o nosso eixo HPA, e o nosso corpo vai inflamar, como se a gente estivesse fugindo de um leão, mas o leão está só na nossa cabeça. Caraca, bizarro, cara. Muito interessante, cara, entender essas questões ali de quando eu vi isso, tive aquela sensação ali da mente explodindo, né? De que, poxa, cara, com o meu pensamento, com as coisas que eu penso, eu consigo inflamar o meu corpo, piorar minha imunidade e gerar uma série de problemas só com o poder de alguns pensamentos negativos, algumas distorções cognitivas, né? Que são coisas ali exageradas que eu fico pensando e que não batem ali com a realidade. Nossa, sensacional, sensacional. Falando um pouco sobre essas questões assim de distorções cognitivas, Matheus, conta um pouco para a gente assim que tipo de distorções que você acha, que você vê que crenças, pensamentos, coisas que você vê muito frequente assim nos seus pacientes que têm essas dificuldades com ansiedade. Claro. É, essa questão das distorções cognitivas, né, que você está falando, Breno, acho que é legal dar uma contextualizada, mas o ser humano funciona por meio de entendimentos, né, sobre si, sobre o mundo, sobre os outros. Qualquer pessoa é assim, né? E, e beleza, a gente vai construindo todo esse repertório de conhecimentos ao longo da vida, né? Pelo nosso entorno, pelo que a gente lê, pelo que a gente consome. E muitas dessas crenças que a gente tem, elas são realistas, né? São tranquilas, mas muitas delas são disfuncionais, são irrealistas, né? E elas geralmente têm relação com esses três aspectos, né? Sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. E quando a gente pensa na ansiedade, a gente geralmente, de novo, vai ser sobre esses três aspectos, mas é muito, né, voltado, digamos, ansiedade generalizada, né? Não, ansiedade social, desculpa, eu quero dar esse exemplo. É uma preocupação muito excessiva sobre desempenho pessoal. Então, assim, as crenças, elas vão ser voltadas a, tipo, eu sou incapaz, né? Eu sou desleixado, ninguém vai querer ser meu amigo, ninguém vai querer se relacionar comigo. Então, assim, são crenças muito negativas, sobre a sua capacidade de socializar, sobre a sua capacidade de ser alguém digno de se relacionar, né? Então, isso com certeza, né, são crenças disfuncionais e, e é só um exemplo, né? Porque o, o transtorno, digamos, de ansiedade generalizada, né, que são vários contextos de ansiedade, a pessoa ela pode ter vários tipos de preocupação. Então, ela pode ter tanto preocupação sobre esse lado social, quanto ela pode ter preocupação sobre o lado financeiro, quanto sobre o lado emocional, né? Então, a pessoa pode ter ansiedade sobre sentir ansiedade, né? Uhum, sim. E, e assim, eu acho muito interessante porque, né, Breno, a gente está na área da terapia cognitivo-comportamental, então a gente fala bastante sobre crenças, né, sobre pensamentos. Talvez outras abordagens não falem tanto disso, mas é uma coisa que é interessante, acho que todo tipo de psicólogo, todo tipo de pessoa entender que existe, né, esses vieses de pensamento, existe jeitos mais negativos de pensar sobre si, sobre o mundo, sobre os outros, e enfim. Uhum, sim. E essas crenças influenciam diretamente na nossa ansiedade, né? Então, tantos pensamentos que a gente tem no dia a dia ali, fico pensando muito sobre a parte de e se acontecer algo ruim, imaginando cenários ruins, que é o que a gente chama de catastrofização, imaginando que vão acontecer catástrofes, algo que chega muito aí na minha clínica, Matheus, não sei se tem chegado bastante por aí, mas chega muitas pessoas com ansiedade, com medo que a gente com medo assim de que parentes acabem sofrendo por algum acidente, acaba acontecendo algo com pessoas queridas,
Isso é algo que tem acontecido com muita frequência, doenças, acidentes, coisas nesse sentido, ou com ela mesma, que é o termo que a gente chama, quando é muito excessivo, de hipocondria. As pessoas chamam também no dia a dia, da pessoa ter muito medo ali de contrair uma doença, o tempo todo tá fazendo check-ups excessivos, ou com medo de outras pessoas ali contraírem doenças. Isso tem chegado muito ali desde a pandemia, né? Acho que a pandemia ativou muito esses medos, mas tem chegado muito ali na minha clínica. Concordo, Breno. A pandemia exacerbou a preocupação, né, sobre o bem-estar próprio, o bem-estar de familiares ou de pessoas. E assim, a gente volta naquele fato, tem sentido, né, em alguma medida, existir essas preocupações. Porém, a mídia ela foi muito ingrata quando ela falava sobre Covid 24 horas por dia, né? Sim. Então, Uhum. existia outras coisas acontecendo no mundo, mas a mídia só falava quantas pessoas tinham morrido, né, os efeitos do Covid. Então, assim, nós viramos profissionais em se preocupar sobre o Covid. E assim, eu digo nós porque foi, assim, né, a sociedade que a gente vive se Tudo. estrutura muito em volta, né, do jornalismo e tal, e a gente consumia aquilo a qualquer momento, né? O Google, ele tinha uma atualização, pelo que eu lembro, era uma atualização de números de mortes, né, por Uhum. região. E, assim, não estou dizendo que é algo errado, porque são números, são fatos, mas isso contribuiu muito com uma preocupação em excesso, né, de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos, que tinham na palma da mão ali essas informações. E Sim. se não existisse essa informação na palma da mão, tá, ainda poderia existir grande parte da preocupação, mas não, talvez a pessoa estivesse ali mais focada no dia a dia, né? Enfim, não dá para imaginar o esse. Mas, Impacto, né? O impacto que teve. Eu tive muitos pacientes que falaram, tive que tirar a TV da tomada ali, porque se tornava para muitas pessoas algo viciante ficar vendo os números crescendo, porque a gente tem um viés, né? A gente tem vários vieses cerebrais, um deles são as distorções cognitivas, e a gente tem um viés cerebral para coisas negativas, viés da negatividade chama. E, por exemplo, vou dar um exemplo do quanto esse viés é forte. Você vê alguma discussão, às vezes de internet, ou às vezes na rua, você vê um acidente de trânsito, você vê pessoas discutindo, todo mundo para olhar, para ficar de o que está acontecendo e tudo mais. Inclusive, eu vi uma explicação um tempo atrás de que muitas vezes a maior parte dos trânsitos ocasionados por acidentes de trânsito não eram propriamente por causa do acidente em si, que ocupou uma via da estrada e tudo mais, mas sim porque as pessoas que passavam ao lado passavam devagar, olhando para ver se conseguia ver alguma coisa. Esse viés da curiosidade de ver coisas negativas. E a mídia se aproveita disso. Então, se a gente for olhar no jornal, quando eu era criança, no ensino fundamental, uma professora de ciências pediu para a gente assistir um jornal do início ao fim, escrever todas as notícias que foram noticiadas ali e ver quantas dessas notícias eram negativas e eram positivas, com a ideia de falar desse viés da negatividade. E coisa ali de menos de 5% das notícias era algo positivo, a maioria era caráter negativo porque prende mais atenção e a mídia sim, quer, mídia óbvio quer pessoas assistindo ela. nossa, achei genial essa atividade, né? Sim, sim, bem interessante. Enfim, vamos falar um pouco também sobre os transtornos de ansiedade. Eu gosto de deixar claro aqui sempre, é, uma primeira coisa para você ficar de olho, né? Sua ansiedade tem te atrapalhado, tem te prejudicado no dia a dia? Esse é um sinal para você começar a ficar de olho, para ver se você não tem, ou pelo menos não está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. O objetivo da gente falar aqui dos transtornos de ansiedade não é para você fazer autodiagnóstico jamais, porque todo mundo ali vê, eu tenho esse sintoma, eu tenho tal transtorno. Não é assim que é feito o diagnóstico. Se você se identificar com algum desses sintomas que a gente vai falar, dos transtornos de ansiedade, vá atrás de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, um profissional da saúde mental,
para receber o diagnóstico adequado e para receber o tratamento, porque o objetivo de você ter um diagnóstico não é ficar postando lá na rede social, ah, eu tenho tal coisa, ou ficar falando com as pessoas, ah, eu tenho tal coisa. O objetivo de ter um diagnóstico é buscar tratamento, né? Tá. Medicamentoso com um psiquiatra ou não medicamentoso com um psicólogo. Então aqui a gente vai falar um pouco. Se você se identificar, busque tratamento com um profissional, né? Mas conta aqui pra Estou, gente, Matheus. estou totalmente de acordo, vendo. Acho que é importante ser reforçado isso, porque a rede social, né, permite a gente se identificar, né, com muita coisa e não, na verdade é importante tu falar com um profissional, né? Se tu tá com questões aí de ansiedade, que a gente fala aqui, você se identifica, beleza, pode ser que você tenha mesmo, pode ser que você tenha um transtorno, pode ser que não. E isso é só um profissional da saúde que vai poder fazer um diagnóstico, dar uma resposta coerente, porque senão você pode estar mexendo aí com coisas que não são o seu caso, né? Uhum. Então, só dando aí meu aval, acho que eu concordo contigo. Perfeito. E comenta aqui pra gente, Matheus, alguns transtornos de ansiedade, assim, uma breve descrição de alguns transtornos de ansiedade, eu vou comentando outros depois também, mas comenta assim uma breve descrição só para a pessoa identificar, acho que eu posso estar com, acho que eu tenho sim, percebo que a ansiedade está me prejudicando, né? Só para a pessoa ter uma noção assim de, ai, talvez eu tenha esse transtorno, vou buscar um profissional para saber, né? Ou talvez eu tenha esse outro, né? Uma breve descrição assim de alguns. Tá, perfeito. Bom, eu vou falar sobre o transtorno de pânico, então, que é um que eu estudei no meu trabalho de conclusão de curso. Perfeito. E ele é um transtorno que ele se refere, né, a momentos de crises que tem que acontecer ali por no mínimo, acho que era 6 meses. A pessoa tem que ter um episódio de crise, 2 episódios de crise, né? Uhum, Repetidos episódios de crise por um período de 6 meses. Tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm todos os dias, né? E tem pessoas que têm contextos esperados, né? Pô, tô indo pro metrô, tô tendo uma crise. Tem pessoas que têm momentos não esperados e pode acontecer também no sono, né? E essas crises, elas geralmente são aquilo que eu e o Breno a gente já comentou, né? Então, um medo excessivo de que está morrendo, o coração palpita muito forte, ele fica mais acelerado, né? Geralmente acontece suor, tremor, a pessoa pode sentir que está desmaiando, a pessoa pode acontecer um episódio de despersonalização, então ela fica meio aérea, ela não está muito presente ali dos seus sentidos. É um quadro bem incômodo. As uhum, pessoas relatam muito que sentem que vão morrer, né? Tem pensamentos de que, né, morrer, vão morrer. Da última vez aconteceu a crise, eu não morri, mas nessa vez vai acontecer a minha morte, né? E assim, são sintomas, né? sim, uhum, E eu acho isso um transtorno muito interessante porque ele pode ser muito incapacitante, né? Se a pessoa não faz o tratamento, ela pode conviver com isso por anos, né? E sem saber como lidar. E o tratamento ali, né? Ele exige uma dedicação da pessoa a, a, a confrontar aquele medo, né? Então talvez se permitir relaxar, né? Entender que vai ter pensamentos negativos, mas entender que eles são exagerados, né? Assim, eu estou falando muito por cima, né? Partes do tá, tratamento, mas a pessoa vai ter que se dedicar a essa melhora, né? Para melhorar dessas crises de pânico, porque elas são bem chatinhas. sim, E esse é um exemplo, né, de transtorno. Eu acho ele muito interessante. E eu acho a ansiedade generalizada muito interessante, porque o transtorno de ansiedade generalizada, ele costuma ser bem presente no dia a dia da pessoa. Então, diferentemente do pânico, que eu falei para ti, o pânico pode acontecer mais a cada uma passou, maior quantidade de tempo, né? A ansiedade generalizada, você tem que ter uma ansiedade sobre questões da vida, assim, todos os dias, né? sim, E, e sobre
sobre várias áreas da vida. Então, assim, finanças, saúde, família, em todas essas áreas você tem algum tipo de preocupação, né? Não vou dizer que todas, mas muitas delas. E então, assim, a pessoa tem uma mente muito ativa, a pessoa tem uma mente muito preparada para se preocupar, preparada para olhar o negativo e destreinada para olhar coisas que estejam tranquilas, né? Uhum, com certeza. Uhum. Então, assim, Perfeito, pode falar. Uhum. eu tenho, né, eu tenho conhecidos que têm a ansiedade generalizada e dá para ver geralmente no semblante da pessoa, né, que ela tá preocupada naquele momento ou em vários momentos. E mas desculpa, você ia falar alguma coisa, André? Não, perfeito. Não, ia comentar perfeito, né? A descrição, né? Acho que a ansiedade generalizada acaba virando um estereótipo do ansioso ali, de que a pessoa que é preocupada por tudo ou por quase tudo, se preocupa com finanças, se preocupa com a própria saúde, com a saúde dos outros, se preocupa com o que vai falar, com questões sociais também, né? Então pode, ou seja, a característica da ansiedade generalizada é essa preocupação excessiva em várias áreas da vida, né? E o do Várias áreas da vida. pânico, é isso, pânico perfeitamente, você descreveu ali, né, que são aquelas crises que a gente falou na parte de reações físicas, né, e o medo de ter crises também, né, Boa. o medo de ter crises, né, essa preocupação ali com ter outras crises de pânico pode acabar levando a outro transtorno, que é o agorafobia, que o agorafobia é o transtorno onde a pessoa tem medo em entrar em situações onde ela não vai poder sair, escapar, ou onde ela não vai poder ser atendida, socorrida ali tão imediatamente. Então, Uhum. a pessoa pode começar a ter medo de entrar em elevadores, em locais, multidões, muitas pessoas, pode ter medo de vários tipos de espaços ali no dia cotidiano, filas, locais lotados, transporte público, locais assim onde vai ser difícil ela ser socorrida, difícil ela sair, e aí às Até vezes ela. locais abertos, né, Breno? Isso, até locais abertos. Uhum. Uhum. Chega ao ponto ali da pessoa poder ter medo ou dificuldade de sair de casa, né? Por medo ali de ter alguém que socorra, às vezes em casa tem algum parente, ou sabe para quem ligar, e de estar num local ali onde vai ficar mais vulnerável. E a pessoa começa, às vezes, muitas vezes, a evitar esses locais, né? Então, evita locais públicos, evita pegar elevador, evita transporte cheio. Isso vai limitando a vida da pessoa e é um dos sintomas de todos os transtornos da ansiedade, basicamente, que é essa evitação, evitar coisas. Foi o que a gente comentou que pode amplificar ainda mais os sintomas de ansiedade, né? Então, só citando também alguns outros, né, só para vocês saberem, ansiedade social a gente comentou um pouco que é a ansiedade muito voltada a questões sociais, eventos sociais, coisas nesse sentido. A gente tem outros transtornos ali que são mais situacionais, ali na verdade mais ligados à infância. Então, a gente tem o mutismo seletivo, que é uma dificuldade social, só que mais específica, mais comum em crianças, que é dificuldade de falar em determinadas situações, por exemplo, de falar na escola, de falar em um determinado tipo de ambiente social. Então, é um tipo de ansiedade social, só que muito mais ligado, por exemplo, a uma questão específica, como se apresentar na escola, por exemplo, né? Sim, Temos a ansiedade de separação, que é essa ansiedade excessiva e não proporcional, muito mais comum a crianças, né? Uma ansiedade não proporcional à idade da criança, de separação com os pais ou com cuidadores. Então, uma criança que tem muita dificuldade, uma angústia excessiva, desproporcional de sair de próximo dos cuidadores, e às vezes pode levar a muita dificuldade até para a criança frequentar a escola e para alguma atividade onde os pais não estejam presentes. É importante falar, a ansiedade de separação é comum em todas as crianças, principalmente crianças pequenas, bebês, é um sintoma comum, mas é quando isso é muito excessivo a ponto de prejudicar o desenvolvimento da criança, e que não é correspondente à idade também que a criança tem. Isso quem vai avaliar é só um especialista. E tem sim. outros um transtorno que muitas pessoas não sabem que é transtorno de ansiedade, que é a fobia específica,
que é essa dificuldade ali não dificuldade, esse medo muito intenso. Para quem não sabe, o medo e a ansiedade é quase pai e filha ali, porque são emoções que a gente fala do estresse, né? Mas o medo e a ansiedade também andam de mãos dadas. Inclusive, Uhum. para quem não assistiu Divertidamente 2, que tem essa representação das emoções, são duas emoções que estão ali juntinhos, sempre de mãos dadas ali nos comportamentos e tudo mais. Ah, não vi esse filme ainda. Muito bom, Tá na vale a lista. pena. E assim, então a fobia, né? Ter uma fobia é um transtorno de ansiedade. Às vezes a pessoa não pega elevador, tem medo de palhaços. Não é só um medo, né? Todo mundo tem algum medo. Agora, se torna uma fobia quando aquilo é intenso bastante para prejudicar a sua vida, né? A Sim. pessoa, por exemplo, eu tive um paciente que, na época eu fazia atendimento domiciliar, e o paciente tinha tanto medo de cachorros, que ele não saía na rua com medo de encontrar algum cachorro na rua. Isso, ó a evitação aí. Uhum. Então, Evitação, assim, é que nem você falou, né, Breno? O cachorro nem tá presente, ele nem sabe se vai encontrar, mas já tá evitando, né? Já tá evitando sair, ou seja, tá impactando a vida, né? com certeza. Por esse Uhum. medo muito excessivo. Uhum. Com Então, certeza. E para finalizar também, né, outros dois transtornos que não são transtornos de ansiedade, mas que guardam muita relação com a ansiedade, é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa tem muitos ali, pensamentos obsessivos, intrusivos, e muitas vezes ela pode ter um ritual para diminuir esses pensamentos ou diminuir as questões emocionais ligadas a esses pensamentos, e ele desenvolve muita ansiedade, é, medo ali de pensar certas coisas, pode evitar situações onde o pensamento é mais frequente. Então, tem todo esse processo de ansiedade, de evitação acontecendo no toque. Acho que um que fica muito nítido, que cresceu muito na pandemia também, é o toque com relação à limpeza. Então, limpar todos os objetos de maneira muito detalhada e ter muito essa medo, essa ansiedade de pegar alguma doença, de deixar algo ali que não está plenamente desinfectado. Então, mostra o quanto que existe a ligação entre o toque e a ansiedade. sim, mas lembrando, né, que não é que se você fizesse isso na pandemia você tem toque, né? Sim, É que pessoas com toque se prejudicavam muito dessa limpeza em excesso, né? isso. Dessa, Isso, com certeza. Quando se torna algo ali muito obsessivo ali da pessoa, né? Se torna algo ali muito intenso a ponto de afetar muito a vida da pessoa. E por último, também o transtorno do estresse pós-traumático, que a pessoa sofre por um trauma, né? Trauma aqui no sentido de diagnósticos, não é qualquer coisa que acontece. Assim, trauma é uma experiência grave, assim, né? No sentido dos manuais diagnósticos. É um abuso sexual, uma violência física, ou um histórico de violências físicas, é ver alguém morrer, né? É ter uma experiência assim grave, realmente. É óbvio que outras experiências no dia a dia a gente chama de trauma, né? Não é tirando a gravidade dessas experiências, mas é algo que envolve uma violência muito grave física ou psicológica que a pessoa passou. E aí ela pode desenvolver esse medo muito intenso. Por exemplo, uma pessoa que foi sequestrada, a pessoa pode ter muito medo de sair na rua de novo. Então, de novo, vem todos esses efeitos da ansiedade de evitação. A pessoa também costuma ter pensamentos intrusivos sobre o que aconteceu, lembranças, né? Então, vai gerando todo esse ciclo da ansiedade também na pessoa que sofre de um trauma assim, muito grande, que é o sim. estresse pós-traumático. É muito presente, né, a lembrança do ocorrido, né? E é interessante que o estresse pós-traumático, pelo que eu tinha lido, não necessariamente a pessoa precisa ter passado pelo ocorrido, mas ela pode ouvir o Isso. relato de um conhecido, assim, uma pessoa próxima, ficar tão marcada que ela, tipo, começa a lembrar sobre essa situação e começa a se preocupar com o que vai acontecer. E
Ou seja, ela nem viveu a situação, né? Sim, uhum. Ver alguém sofrendo um abuso sexual, ver alguém ali que passou por alguma experiência experiência ali forte, né? Isso também pode gerar o transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Enfim, a gente quis dar uma pincelada aqui sobre os transtornos, né? E eu queria dar uma pincelada também sobre tratamentos, né? A gente está próximo aqui de encerrar o episódio. E, enfim, Matheus, quer dar uma pincelada assim sobre algumas coisas que a pessoa normalmente vai desenvolver mais no processo de terapia, mas algumas coisas que a gente costuma trabalhar no processo de terapia ou que a pessoa pode tentar trabalhar no seu dia a dia para melhorar um pouco essa questão da ansiedade? Claro, claro. Bom, primeiro, né, que nem o Breno falou, o ideal é a terapia, né? Principalmente ali porque o psicólogo, a psicóloga, a pessoa vai traçar um diagnóstico, né? Então, é ter uma fobia específica é diferente de ter um transtorno de ansiedade social, né? E os tratamentos, eles são diferentes. Mas, tá, eu vou tentar generalizar um pouco, né? O que, que eu acho legal trabalhar em casos em que o paciente tem ansiedade, algum desses transtornos de ansiedade. Eu gosto de trazer a compreensão para o paciente de que ele é uma pessoa que nem todas as outras, né? Mas no caso dele, ele acaba pensando muito e levando os pensamentos muito ao pé da letra, em muitos casos, né? Então, assim, o poder de um pensamento para uma pessoa com um transtorno de ansiedade é muito forte, né? Então, na fobia social, as pessoas não vão gostar de mim, né? Pronto, já estragou o dia da pessoa. Um transtorno de ansiedade generalizada. Meu dinheiro está curto, né? Pronto, já vai ficar ansiosa. Então, assim, é entender que os pensamentos, né, eles vão vir para todas as pessoas, para aquelas mais ansiosas, para aquelas menos ansiosas. Tem que entender o que, que tem por trás dos pensamentos, né? Então a gente vai destrinchar assim crenças, né, pessoais por trás História de dos vida também. pensamentos, história de vida, por que, que aquele tema te incomoda tanto, né? Então, pô, finanças, ou social, né? Por que que você acha que você vai ser tão julgado, né? Então, assim, vai ser muito essa questão de trabalhar os pensamentos, né? Como é que você lida com os pensamentos? Então, assim, aos poucos, a gente vai ter que ir trabalhando a ideia de que, no caso de um transtorno de pânico, a gente vai ter que trabalhar a ideia que ter o coração mais acelerado, ter o suor, ter acontecendo, não é o fim do mundo. Você não está morrendo, né? Isso é uma situação desconfortável, realmente. Esse entendimento vai se manter, mas, assim, vamos colocar em ordem as coisas, né? Você não está morrendo, você está assustado, você está angustiado, mas, assim, os pensamentos do que está acontecendo são muito mais negativos, catastróficos do que realmente está sendo, né? Então, assim, olha como é importante a gente estar focando nesse lado de como a cabeça da pessoa funciona, né? É por isso que eu gosto tanto de ansiedade. Eu acho que é um transtorno que eu gosto de trabalhar porque dá para, em poucas sessões, você já consegue, não é convencer, mas é trabalhar com a pessoa a ideia de que, calma, vamos dar uma atenção a esses pensamentos aí, não vamos levar eles ao pé da letra e vamos desenvolver outras formas de se relacionar com as suas preocupações, né? E claro, tem todo o lado, né, Breno, do trabalho de dessensibilização, né? Então, traduzindo essa palavra, uma pessoa com uma fobia específica, com medo de sapo, ela vai ter que ir sendo exposta a sapos, né? Sim. Primeiro por um desenho, depois por um barulho de sapo, nas sessões, de uma forma controlada e segura. E isso na nossa abordagem, né, Breno? Na terapia cognitivo comportamental. Outras abordagens da psicologia talvez façam diferente, mas a ansiedade na terapia cognitivo comportamental tem muito essa exposição, né, ao objeto temido, à situação temida. Então, uma pessoa com ansiedade social, ela pode
e desenvolvendo habilidades aos poucos. Então, entre uma sessão e a outra, vamos combinar o seguinte: você vai fazer uma pergunta para sua professora na sala de aula, ver como se sente. Se a ansiedade for muito grande, vamos diminuir essa atividade, vamos fazer uma coisa um pouco mais leve, mas vamos avançando os passos, né? Progressivamente. Então você vai se expondo àquilo que te deixa com medo, ansiedade, e você vai tendo respostas geralmente muito legais, Sim. né? Uhum. Eu Certeza. gosto, eu gosto por isso da ansiedade, porque dá para ver assim um evoluir, né? Sim. Uhum. E, Sim. mas claro, isso é meio geralzão, assim, dá para ir muito mais a fundo, né, Adriano? Sim, uhum, sim. Dá para retomar, assim, né, só para título de entendimento, né, a gente falou sobre alguns grandes, algumas grandes categorias da ansiedade, então, a parte de comportamentos, de reações físicas e de pensamentos, né, então dá para falar um pouco sobre é, técnicas de tratamento mais ou menos mais focadas em cada uma dessas três categorias. Na parte de pensamentos, o Matheus explicou brilhantemente aí a parte de quanto que a gente precisa mudar nossa relação com os nossos pensamentos, né? Então, seja conseguir pensar de uma maneira diferente, não é no sentido de controlar o pensamento, né? Mas no sentido da gente começar a questionar alguns pensamentos que a gente tem. Poxa, por que que eu tenho tanto medo de falar com uma pessoa num evento social? Porque eu acho que a pessoa vai me julgar, vai falar vai falar algo ruim, né? Enfim, você vai destrinchando por que que você tem esse medo, né? E aí você começa a questionar, poxa, quantas vezes que eu já falei com pessoas e não me julgaram, né? E será que eu não estou olhando só as situações onde isso aconteceu? Começa a questionar esses pensamentos que você tem no dia a dia, muitas vezes a mudar algumas crenças, ou pelo menos a mudar a sua relação com elas. Você vai entender que você vai ter Exato. realmente esse pensamento de vão me julgar, você vai pensar isso, você vai ficar com medo de fazer, de ir para a festa, de interagir, mas mesmo tendo esse pensamento, você deixa ele de lado por um momento e você tenta focar ali no momento presente e interagir, né? Então, pensamento às vezes pode continuar ali, mas é você tentar não dar tanto ouvido a esse pensamento. Então, uma das coisas é lidar com essa parte de pensamentos que você tem. Outro fator, essa parte de comportamentos, então, a técnica de exposição e de sensibilização sistemática que o Matheus falou, de você começar a quebrar esse ciclo da evitação e se expor a situações que te geram ansiedade aos poucos, né? Então, não é que você tem medo de cachorro, e muita gente faz isso no senso comum, que é um problema horrível, que é a pessoa tem medo de cachorro, você pega, traz um pitbull e taca no colo dela. A pessoa vai ficar mais traumatizada ainda, vai aumentar muito Sim, ali o nível de ansiedade dela, a pessoa daqui a pouco não vai querer ver nem o desenho ali do Tom e Jerry porque tem o cachorro. Então, os enfrentamentos têm que ser aos poucos na medida que você aguenta. Você não pode exato. sobrecarregar aquele sistema parasimpático. Você vai ativar esse sistema parasimpático, mas numa medida onde a pessoa consegue lidar. É aquela questão do distresse e do estresse. É um estresse pequeno, mas que você consegue lidar, ou é um estresse muito grande que te sobrecarrega e você não volta ao nível normal? Né? Então, é fazer essas exposições graduais na medida do que você consegue, e conforme você vai fazendo essas exposições graduais, você vai desenvolvendo habilidades para fazer exposições maiores. E por último, Genial. tem muitas técnicas ligadas também com essa parte de reações físicas, né, que são técnicas mais comuns, mais assim gerais, que as pessoas sabem que ajudam a lidar com a ansiedade. Por exemplo, excesso de cafeína, bebida alcoólica, drogas no geral, cigarro, tudo isso são gatilhos para a ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa, evita excesso de cafeína, evita bebida alcoólica, tudo isso vai piorar os seus sintomas de ansiedade. É, atividade física vai ajudar você a lidar com a sua ansiedade, então, praticar atividade física regularmente, com frequência. Meditação é uma técnica que ativa o seu sistema parasimpático, que é esse outro Mindfulness, né? sistema.
Mindfulness, busquem mindfulness na internet, no meu canal do YouTube tem uma aula explicando sobre o que é mindfulness. Então, técnicas de meditação, técnicas de atividade física, de respiração, enfim, tem vários hábitos saudáveis, inclusive a nossa alimentação. Excesso de açúcar, excesso de carboidrato simples aumenta os níveis de ansiedade. Então, comer de uma maneira mais saudável, comer mais legumes, mais frutas, carboidratos complexos. Tem vários fatores ali que envolvem um estilo de vida saudável, que vão te ajudar você a lidar melhor com sua ansiedade e diminuir o seu nível de ansiedade basal, né? Então, a pessoa no nível basal dela, ela já é muito ansiosa. Então, essas técnicas vão ajudar a diminuir esse nível no dia a dia. Acho que é isso, né, É, Matheus? e a gente usa muito a meditação, né? Eu utilizo nas minhas sessões a respiração com os pacientes. Eu chamo de, às vezes, respiração, às vezes meditação, dependendo né, do que eu quero tratar mais. Mas é que o mindfulness ele tem um poder muito curativo, mas muito. Eu não vou nem dizer curativo, eu vou dizer é de contato com diminuir o contato com o pensamento em excesso, né? Então, eu foco ali na minha respiração, eu foco no meu corpo, né? A minha atenção está voltada, né, às sensações corporais e não está voltada a pensamentos. E não é que a gente não quer que fazer que o paciente não pense, né? Mas a gente quer trazer a ideia de que não, pensa mais aos poucos, né? Isso. Presta atenção na sua Tenha respiração, mais consciência regula. dos pensamentos também, né? Exato, regula a respiração, tenha consciência do que está passando pela sua cabeça, mas não se atenha a isso, não vai longe, né, na sua preocupação. Vê a sua preocupação como um pensamento, que realmente é o que ela é, né? Então, o mindfulness eu sou muito fã de mindfulness, Sim. essa meditação. Dá pra gente fazer um episódio só sobre isso depois, futuramente. Show, sensacional. Bom, é isso, gente. Deu para abordar muitos temas aqui, ficou até apertado pela quantidade de temas que envolvem a ansiedade, é algo muito complexo, mas acho que deu para a gente dar uma pincelada nos principais tópicos aí ligados à ansiedade. Se vocês gostaram aqui do episódio de hoje, deixa ali o curtir, deixa o seu comentário, nos comentários ali falem dúvidas que vocês tiveram, que eu vou responder as dúvidas, comente também episódios que vocês querem que eu traga aqui nos próximos programas. Bom, e queria também dar as palavras finais ao Matheus, que ele pudesse contar também onde que a gente pode encontrar ele, para quem tiver interesse até em fazer terapia com ele, ou fazer alguma pergunta, algo nesse sentido. As palavras finais, então, são suas. Não, perfeito, Breno. Obrigado de novo aí pelo convite. Cara, né, a gente é tanto colega quanto amigo, mas foi muito legal aí participar dessa conversa, né? E que nem o Breno falou, estou aí disponível, né, para atendimento clínico, que é o meu foco, a partir aí da idade adulta até início da terceira idade ali. E eu tendo online, presencial, lá em São Paulo e Cotia. E pode me encontrar no Instagram por @psico.mateusgsa, eu acho que é isso. E Isso, Mateus não tem H. E, enfim, me chama aí Mateus Cotuissá. Tô, estou disponível aí para contato, quem tiver interesse em terapia. E, Breno, vamos fazer mais podcasts porque é divertido, cara. Eu gosto de falar sobre esses assuntos. sim. Obrigado, então, Matheus. Foi um prazer te receber aqui hoje. Obrigado a todos que ouviram o podcast também. Um abraço e a gente se encontra aí nos próximos episódios.